Que Jesus nos ilumine a todos, né? Dando prosseguimento aos nossos estudos, o livro No Mundo Maior, psicografia de Chico, ditado pelo espírito de André Luiz, a terceira aula, né? Do capítulo 11, que é intitulado Sexo, né? E nos estudos anteriores nós estudamos e ficamos sabendo, né, que nós somos criaturas hoje inteligentes, né, com pensamento contínuo, ou seja, com capacidade relativa, né, de raciocinar, analisar, concluir e fazer escolhas que satisfaçam os nossos interesses. Isto é hoje porque não foi sempre assim. Nós somos espíritos que estamos numa carreira evolutiva, né, evoluindo, aprendendo cada vez mais, iniciados na mais total simplicidade e ignorância, né, e assim dessa ignorância a gente vai crescendo, dando assim prosseguimento ao entendimento dessa palestra maravilhosa ministrada aqui pelo benfeitor espiritual. A gente começa com a frase, né, que ele diz que o êxtase do santo foi um dia mero impulso, como o diamante lapidado, gota celeste, eleita para refletir a claridade divina, viveu na aluvião ignorado entre os seixos brutos. Continua ele: claro está que assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal de beleza, assim também o instinto sexual para coroar-se com as glórias do êxtase, há que dobrar aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Quando nós estudamos no livro Evolução em Dois Mundos, a gente vê que o André Luiz coloca lá o início, né, dessa característica do ser humano, dividida entre feminilidade e masculinidade. Ele coloca lá no começo, no início, entre os seres unicelulares, onde o leptotrix, uma das células iniciais, né, do nosso planeta, ela fez morada entre as rochas ricas em ferro. E que essa alimentação, esse meio onde vivia o leptotrix, fez com que ela criasse uma carapaça, uma película, uma membrana rica em ferro, o que tornava, com o decorrer do tempo, extremamente rígida, obrigando esta célula a largar aquela carapaça, aquela proteção que ela tinha, para poder continuar vivendo. E assim, quando ela saía daquele meio ferroso, ela se sentia fragilizada, né? Completamente expostas a sua parte interna. Então, ela começou uma corrida para aglomerar com outras da mesma espécie, para se sentir mais protegida. Essa aglomeração criou uma série de coisas que formou esse ser que nós somos hoje, o ser vivo hoje. Começou a aglomerar-se, né? Na aglomeração criou a afinidade e criou duas características de criaturas: a altamente passiva e a ativa, né? Essa diferenciação vai criar, assim, olha, diferença de bondade, né? De sensibilidade, de carinho, de empatia, de doçura, de compaixão, de tolerância, né? E mudanças de comportamento, né? De personalidade,
E no atual, com diferença em vestuário, diferença em aparência entre as várias espécies de seres vivos que nós temos, né? A gente vê as cores nos pássaros, a diferença entre fêmea e entre macho, nos animais, e em nós mesmos a gente vê essa diferença. Enquanto que nos ativos, a gente vai ver características que incluem a coragem, a independência, a assertividade, né? Esses traços, logicamente, que variam de acordo com o local, né? De contexto hoje, com o meio social onde vivem esses diferentes animais e nós mesmos, né? E até os meios sociais. Já o uso do sexo, né, nesse início aqui, a gente está entendendo que as atividades sexuais entre as criaturas, o benfeitor acentua que para a gente coroar de êxito a nossa existência, ela tem que estar alicerçada em algumas bases, né? Ele diz assim que para refletir, né, a grandeza, né, do Criador, ela precisa dobrar-se aos imperativos da responsabilidade. Ou seja, estar ciente das consequências, ter a responsabilidade de assumir todos os riscos que decorrem dessas atividades. Isso nós, logicamente, estamos falando para o ser humano, que já atingiu esse patamar de capacidade de raciocínio. Outra exigência para a gente coroar de êxito, a disciplina. Ou seja, não deixar se arrastar pelo chamado dos arrastamentos instintivos que está na mente e nem pelos arrastamentos hormonais do corpo humano. A criatura tem que raciocinar, analisar e fazer as escolhas, que não é porque a gente está aqui ao lado de um companheiro ou de uma companheira, né, que tem os seus arrastamentos, que obedece aos seus arrastamentos, que nós precisamos nos sujeitar ao desequilíbrio que os nossos irmãos ainda não conseguiram se ajustar, né? Outra coisa que ele coloca é os ditames que ele coloca da renúncia. Ou seja, a criatura humana, no estágio em que nós estamos, precisa saber renunciar, fazer escolhas, né? Assim, por exemplo, imaginemos que um companheiro ou uma companheira nossa, que nós amamos a causa da nossa paixão, a causa do nosso amor, da nossa loucura, né, hormonal na nossa juventude, ou mesmo mais velho, escolha um outro parceiro para poder prosseguir a vida e para poder viver. É preciso que nós aprendamos a renunciar e a compreender que a vida, ela é muito mais do que isso, né? E prosseguir cumprindo com a vontade divina, com os nossos interesses maiores, morais, e deixarmos a vida prosseguir sem se atirar naquela briga, naquela guerra, né, de conquista sensuais. O orador então pondera que estas conclusões, contudo, não nos deixa induzir a programa de santificação compulsória no mundo carnal, porque nenhum homem conseguirá negar a fase da evolução em que se encontra. Não podemos exigir do Hotentote inculto que ele envergue a roupa do professor de faculdade que se ponha de um dia para o outro a ensinar direitos romanos. Irrisório seria, pois, reclamar do homem de evolução mediana a conduta de santo, né? Ele coloca aqui com uma grande sinceridade o que nos dá para nós medirmos de como que está a nossa evolução, onde nós estamos posicionados na nossa evolução, né? Se nós pendemos ainda mais para o lado da animalidade ou para os lados morais, né? Mostrando para a gente que os nossos arrastamentos indicam em que posição nós estamos. E ele continua dizendo que a natureza representa inesgotável bondade
Porque a natureza é mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relação inconsciente. Nossa bandeira é, sobretudo, do entendimento fraternal. A gente está estudando, logicamente, o livro No Mundo Maior, mas no Evolução em Dois Mundos, tem uma liçãozinha lá, um pequeno trecho, que fala sobre a evolução do amor. E entre a evolução do amor, ele coloca assim: entretanto, importa reconhecer que à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas. Tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Nos primeiros, cujos sentimentos se alteiam para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica, mas ainda é instinto sexual nos mais nobres aspectos. Imanizam-se as forças com que se afinam em radiante ascensão para Deus. Nos segundos, cuja emoção se complicam, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação moderada do eu. A psicanálise, que vê na atividade sexual a procura incessante de prazer, concordamos que em uns, na própria sublimação, demandam o prazer da criação, identificando-se com as origens divinas do universo, enquanto que outros se fixam no encalço do prazer desenfreado e egoístico da autoadoração. Os primeiros aprendem a amar com Deus, ou seja, aqueles que já estão para o lado mais moral, procuram reformar-se, auxiliar um ao outro, confraternizar-se entre irmãos, harmonizar-se, amar o semelhante, percebe já a igualdade entre as criaturas, ou seja, são aqueles que já procuram a orientação do Evangelho, como está no Evangelho, amar e instruir. Os segundos aspiram ser amado a qualquer preço, ou seja, ser o maior, o campeão, o mais rico, o mais inteligente, o mais poderoso, o mais invejado, Ou seja, somos todos nós que ainda alimentamos o orgulho e o egoísmo. Continua o benfeitor dizendo: trabalhemos para que a luz da nossa compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões. Devido à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na terra, determinando os estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. De quando em quando, uma ou outra vítima procuram hospitais de alienados, submete-se a tratamento médico como o operário que traz à oficina de conserto seu instrumento danificado. Nos hospícios, encontramos, porém, tão somente aqueles que desgalgaram até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. O apelo elucidativo desta palestra, a gente vê que ele é dirigido aos benfeitores espirituais em nosso socorro que vivemos aqui na crosta, a fim de socorrer a todos nós que vivemos aqui, sofrendo os arrastamentos dessa animalidade, desse resto de animalidade que nós temos dentro de nós. Não o resto, mas bastante ainda,
e dos apelos hormonais da matéria física, para que depois de orientados nós possamos estar mais conscientes, né, mais cuidadosos, mais espertos, para não cair nos erros e prejudicar as criaturas que convivem conosco e nós mesmos, com remorsos cruéis que prejudiquem o nosso crescimento moral. Continua o benfeitor dizendo que milhões de irmãos nossos, né, ou seja, nós, se conservamos semiloucos nos lares, nas instituições. São companheiros incapazes do devotamento, da renúncia, a se submeterem pouco a pouco no caliginoso tijuco das alucinações. De mente desvairadas, fixada no socovão da subconsciência, ou seja, no porão da casa mental, né? Perdem-se no campo do automatismo inferior, obstinando-se no conservarem deprimentes estados psíquicos, né? Aqui o benfeitor orienta que nós, que vivemos no porão da casa mental, estamos sempre submetidos, né, como ele diz aqui, ao ciúme, às alucinações do ciúme, às alucinações da insatisfação, do desentendimento, da incontinência, da leviandade que alastram terríveis fenômenos de desequilíbrios. Inquietantes quadros mentais se pintam na Terra, compelindo a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam incausto à temerária aventura do sentimento animalizado. Aqui a gente poderia fazer assim uma análise, né? O que a gente devia fazer, né, se nós já praticamos, por exemplo, esse tipo de crime, esse tipo de desvario da paixão, né? A gente que sente a mente às vezes um pouco culpada. A doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada, né, que nos orienta o quê? O que o espiritismo nos fala? Diz que nós somos espíritos imortais, né? E que a lei é de amor, que nós teremos oportunidade de corrigir os nossos erros em algum tempo e espaço, que o que importa para nós agora que nós estamos conscientes é a sementeira do bem, porque às vezes o que acontece com a gente é que o erro do passado, o sentimento de culpa e de remorso, acaba nos prendendo lá e acaba nos atrapalhando de prosseguir a vida na prática do bem, na prática do amor. Então o que nós temos que fazer? Começar a plantar o bem, a trabalhar no bem, né? Guardando a certeza que amanhã ou depois a divina providência colocará no nosso caminho a oportunidade de nós corrigirmos o nosso erro, seja ele qual for o que nós praticamos. Aí o benfeitor continua dizendo assim, ó, não solucionaremos tão complexos problemas do mundo simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna, das glândulas, mau produto da química mental. O endocrinologista, ou a endocrinologista, ou seja, a ciência, poderá fazer muito com a injeção de hormônio, a guina de pronto-socorro às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. A genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomas, no sentido de impor o sexo ao embrião. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, né? Que manterá característico próprio, independente da forma exterior ou das convenções estatuídas. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seus desequilíbrios internos. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós, outros, praticarmos a medicina da alma, que ampare o espírito enleados nas sombras.
é preciso acender em derredor de nossos irmãos encarnados na terra a luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definidos à responsabilidade individual. Haja mais amor ante os vales da demência, do instinto, e as derrocadas cederão lugar às experiências santificantes. A gente viu que a Andréia, na aula dela, ela citou a mensagem de Emmanuel, lesões afetivas. E é uma coisa interessante, é uma mensagem que todos nós devemos procurá-la e ler, porque vale a pena realmente as orientações que Emmanuel nos dá nessa lição. Ele continua dizendo assim, como fazer valer o abençoado serviço médico à vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo vibrante hostilidade da família? Como salvar o doente da alma numa instituição de benemerência, se o organismo social esmaga o enfermo com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? Naturalmente, constituiria preguiça rogar à sociedade transformações imediatas de seus códigos ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância incompatível com a sua necessidade de defesa. Ou seja, os preconceitos, as leis e os valores, os hábitos e os costumes que nos regem não modificarão simplesmente com essa consciência que a gente vai adquirindo individualmente, com o esforço de cada um, né? Continua ele dizendo assim, mas podemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla, melhorar as disposições dos nossos amigos encarnados na crosta do mundo e despertá-los lentamente para a solução que nos interessam a todos. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolam e rolam milhares de criaturas todos os dias. Distribuamos as bênçãos do entendimento entre os homens, estendamos as mãos fortes a todos os espíritos que se encontram prisioneiros dos distúrbios das sensações, fazendo-lhes sentir que as oficinas de trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhes o sentimento, sublimando-lhes os impulsos e dilatando-lhes a capacidade espiritual. Lembremos-nos aos corações desalentados que tal o sexo em face do amor, tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização, né? Mais uma vez é importante a gente estar sempre lembrando a respeito do erro da queda. Caídos todos nós somos, e lembrar sempre, né, o que fazer, né? Raciocínio com a doutrina espírita, né? Somos espíritos imortais, a lei é de amor, vai nos dar oportunidade, e o que nos interessa na realidade é prosseguir trabalhando, semeando bem, fazendo o melhor que nós possamos agora que estamos conscientes. Continua ele dizendo assim, erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de tempo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em suas essências e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos, contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes vigoram para muitos temporariamente os imperativos da prova benéfica, os deveres
do estatuto expiatório e as exigências dos serviços especializados em que estudantes e devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede de amor, né? Ou seja, muitas dessas criaturas voltam na Terra, às vezes, sem a possibilidade de constituir um lar, de encontrar um parceiro e passar grande parte. Aqui a gente vê que ele não coloca só os espíritos ainda ignorantes, mas inclusive os espíritos superiores. Como o caso, por exemplo, nós temos o Chico, tem o Divaldo, espíritos que vieram na Terra, né? Nós temos aqui Mirassol, Adelino, Oswaldo, que praticamente doaram a vida inteira, né? O Oswaldo ainda casou no finalzinho da existência, mas a maioria das pessoas passam a vida inteira sozinho nesse tipo de trabalho, né? E talvez reconstruindo lá o passado, né? Trabalhando em benefício das pessoas. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Aqui, você vê, olha como que ele vai encerrar, né, essa parte do meu estudo. Ele vai continuar a semana que vem. Mas ele encerra assim, que Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra, ou seja, não casou. Entretanto, a família do seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais, ou seja, Jesus não deixou nenhum filho. Contudo, suas energias fecundantes renovam a civilização, transformando-lhe o curso e prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece na conduta do mestre, que desse modo se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-lhes ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se com exclusão do egoísmo e do propósito inferior para ser e de serem amados, segundo os caprichos próprios. A doutrina espírita, né, vem nos orientar a cada dia da nossa existência a prosseguir na nossa luta diária, seja qual for as condutas de ontem, né? Porque, mais uma vez, nós vamos falar, caídos, todos nós somos, né? Se caímos, se estamos se sentindo em queda, é preciso assumir as responsabilidades, né, do nosso erro cometido, lembrar que a lei é de amor, mais uma vez nós estamos falando, e que as oportunidades vão surgir de reconciliação, de reparação da nossa vida. E lembrar que precisamos aprender, né, que a lição que nos ensina e convida a compreender e a sermos responsáveis, disciplinados, né, e saber renunciar em prol da felicidade de todos e em prol da nossa alegria, da nossa paz e desse equilíbrio íntimo que é essencial que nós mantenhamos em nosso mundo íntimo para a gente continuar cumprindo a nossa existência e ter êxito na nossa jornada terrestre. Que Jesus nos ilumine a todos. Muito obrigado.